Meio-dia, 59 minutos, agora a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, você que conhece sabe, uma das melhores casas de shows do Brasil. Olha, a Semana Cultural do Japão está acontecendo aqui em Teresina. Na programação, oficinas, apresentações culturais. Mais informações quem traz para a gente agora é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. Essa Semana Cultural do Japão aqui em Teresina, aqui no Piauí, é uma maneira de nós, piauienses, estarmos conhecendo um pouquinho mais do Japão também? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a todos. Exatamente. Quem vier para a 16ª Oficina do Japão no Piauí vai aprender muita coisa desse país, que afinal, o nosso país, o Brasil, é miscigenado, né? A gente tem várias culturas e é bom aprender também a do Japão. Eu estou aqui com o senhor Keiji Hamada, ele é cônsul aqui no Japão, no Brasil. Doutor Keiji, como é essa semana? Qual a importância dela? Qual a importância da gente conhecer a cultura do Japão? A importância é a seguinte, eu estou muito feliz de poder vir aqui pela primeira vez. Então, ontem à noite nós temos a inauguração dessa semana no Japão, que continua por 3 dias. Então, uma das missões importantes para nós, diplomatas japoneses, é divulgar a cultura japonesa. Mas acontece que aqui no Brasil, eu acho que a cultura japonesa já faz parte da cultura miscigenada do Brasil. Então, eu queria que muita gente conhecesse nossa cultura do Japão. Esse é o nosso objetivo de ficar aqui hoje. E tem muitas oficinas, né? Origami, tem também de culinária. Qual a importância dessas oficinas? A de culinária já está encerrada, né? Sim, infelizmente, nós temos hoje de manhã, exatamente aqui, nós temos uma oficina culinária japonesa e ficou lotado, quase chegando 20 pessoas aprenderam culinária japonesa. Mas, fora isso, todas as oficinas ainda estão abertas. Então, eu gostaria que Bom, a gente teve um problema aí no áudio da Lalesca. Agora nós vamos ver que na manhã de hoje, várias centrais sindicais foram às ruas do centro da capital para mais uma manifestação contra a reforma da Previdência. As faixas carregavam um pedido ao governo federal: não à reforma da Previdência. Entre discursos e alertas sobre a mudança da Previdência, as centrais sindicais do Estado se uniam ao movimento nacional, em luta para barrar a aprovação no Congresso Nacional. É uma articulação que envolve sindicatos, movimento de juventude, movimento popular e também a população que se sente indignada com essa reforma, porque é um dura classe ao conjunto da classe trabalhadora, mas especialmente atinge os setores mais vulneráveis. Se a reforma for aprovada, a idade mínima para aposentadoria é de 65 anos homem e 62 anos mulheres. O tempo de contribuição aumenta de 15 para 20 anos. Os professores precisam comprovar, além do tempo de contribuição, a idade. Não reforma, na verdade ela detona, ela acaba com a nossa previdência, ela acaba com a aposentadoria. Ela, aos poucos, ela vai extinguindo a aposentadoria que nós temos hoje, que é contributiva, em que todo mundo contribui e todo mundo um dia vai usar e vai criar uma capitalização, em que é como uma poupança, um investimento bancário. Você vai depositar uma quantia e só vai receber essa mesma quantia, e isso se o banco não quebrar. Os jovens que ainda vão entrar no mercado de trabalho podem ser os mais afetados. Por isso, a CLEA veio de Picos para o ato. É importante a juventude estar à frente dessa luta, sendo que nós, por estarmos desempregados, vamos ser direto ou indiretamente afetados com essa reforma da Previdência, sendo que ela já vem com a reforma do Temer desmoralizando cada vez mais tanto a juventude como a classe trabalhadora. A gente está aqui para dizer que a gente está unido nessa luta contra essa reforma. A primeira parada do ato contra a reforma na capital foi na frente do INSS, na rua Areolino de Abreu, centro de Teresina.
O trânsito ficou parado e a manifestação reuniu centenas de trabalhadores. Esse não vai ser o último ato. De acordo com as centrais sindicais, o próximo está marcado para o dia 1º de maio. E caso haja aprovação da reforma da Previdência, pode haver uma greve geral dos trabalhadores. E com foco nas reformas da Previdência e Tributária, o Conselho Deliberativo da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, realiza um evento aqui em Teresina. Sobre este assunto, eu converso agora aqui no estúdio com o presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Nájila. Bom, antes da gente falar um pouquinho desse evento, eu queria pegar gancho nessa matéria que nós acabamos de mostrar e que o senhor assistiu aqui comigo. É importante que não só as centrais sindicais, mas a população, se puder, participe, reivindique, mostre o que ela quer, o que ela acha em relação a essa reforma da Previdência. Exatamente, Nájila. É muito importante. Vivemos um momento muito importante no país. A proposta que o governo Bolsonaro encaminhou para a Câmara, que é a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 06/2019, ela, como disse a própria matéria, ela acaba com a previdência pública e solidária. Acaba, extingue, tira da Constituição a previdência e faz mais, vai além. Ela cria um sistema chamado capitalização individual, em que o cidadão, cada trabalhador, cada trabalhadora, terá que contribuir sozinho, sem nenhuma participação do empregador e nem do governo ao longo de uma vida, para saber se ao final da sua vida laboral terá o que terá para receber até o seu fim da vida. Veja, no Chile essa experiência rigorosamente, o mesmo sistema foi implantado em 1981 e resultou numa tragédia, porque levou milhões de idosos à miséria, que não tinham sequer, Nájila, a metade do salário mínimo para receber no fim da vida. Não é por acaso que o Chile é o país da América Latina com o maior número de suicídio entre os idosos. Nós não queremos isso para o Brasil. Se nós temos que copiar experiências de outros países, que copiemos dos países que acolhem e dão dignidade ao idoso depois de uma vida de trabalho. É isso que a gente quer para o nosso futuro. E não a tragédia, a miséria que está sendo apontada por essa reforma da Previdência. Assim como a maioria dos brasileiros, eu concordo que essa reforma ela é necessária, mas eu me pergunto se os meios apontados por ela são os mais viáveis, porque, como o senhor disse, pelo menos parte da população acredita que vai voltar a viver na linha de miséria. Exatamente. É bom que se diga. Essa reforma da Previdência, ela atinge diretamente, Nájila, 35 milhões de pessoas. Sabe com que faixa de renda, Nájila? Até 3 salários mínimos. 35 milhões de pessoas. 20 milhões do INSS urbano, 10 milhões do rural e 5 milhões do BPC. 5 milhões de pessoas do BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada. Quem recebe no Brasil o benefício de prestação continuada? Idosos cuja renda per capita na família é de até 1/4 do salário mínimo. E deficientes são as pessoas mais vulneráveis. 35 milhões de pessoas. Se nós considerarmos numa conta baixa, Nájila, que cada uma dessas pessoas tem 2 dependentes, e nós sabemos no Brasil quanto há de famílias que são sustentadas pelos idosos com a sua aposentadoria. Veja, se nós considerarmos 35 milhões de pessoas, vezes 2, apenas 2, nós estamos falando de mais 70 milhões de pessoas. 70 milhões mais 35, 105 milhões de pessoas serão atingidas por essa reforma, pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Não é verdade, Nájila, não é verdade que o governo está combatendo o privilégio, a não ser que o governo aponte qual é o privilégio. Não existe nenhum privilégio sendo combatido nessa reforma. Há quem diga que existe sim sendo dado, por exemplo, aos militares. Você sem concorda? dúvida. Sem dúvida. Aliás, o que o governo encaminhou para o Congresso dos Militares não é uma reforma da Previdência, foi um plano de carreiras, né? Então não foi uma reforma da Previdência. Então isso é muito importante ser dito. Privilégio no Brasil existe muito e nenhum está sendo atacado.
Agora, é justamente isso que está sendo discutido nesse evento que eu anunciei, que na verdade teve início ontem e segue até hoje aqui em Teresina, realizado pelo Conselho Deliberativo da FENAFISCO. É isso, presidente? Exatamente. Teresina recebe, a gente com muita alegria chega a essa cidade, depois de 11 anos. Em 2008 nós estivemos aqui realizando essa reunião do Conselho Deliberativo e voltamos agora em 2019 reunindo o fisco de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, discutindo reforma da Previdência e reforma tributária. Quando a gente fala em reforma tributária, logo se pensa justamente nos tributos, nos impostos. O que pode ser feito hoje no Brasil, já que a gente vem aí puxando da reforma da Previdência, se for realmente aprovada, se vai realmente prejudicar principalmente essa linha dos idosos, os deficientes físicos. Consequentemente, vamos pagar mais impostos também, presidente? Veja, no Brasil há uma história, um fetiche de que nós temos no Brasil uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Não é verdade. E nós estudamos esse assunto, nós conhecemos esse assunto. O Brasil não tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. O que o Brasil tem é uma das cargas tributárias mais injustas do mundo. E explico. O Brasil, pobre e classe média pagam imposto. E pagam altos impostos, é verdade. Agora, os mais ricos pagam muito pouco imposto. Ou quase nada de imposto. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil é aumentar o tributo dos mais ricos e diminuir o tributo pago pelos mais pobres e a classe média. É ajustar a carga tributária. Esse é o sonho dos brasileiros. Eu pergunto para o senhor, quem vai fazer isso? Nós estamos propondo, a FENAFISCO junto com a Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, estão apresentando ao país, discutimos isso aqui em Teresina, a reforma tributária solidária, que consiste em aumentar o imposto sobre as altas rendas e o patrimônio e diminuir o imposto sobre o consumo, que afeta tanto o orçamento das famílias. Dou dois exemplos, Nájila, para você. Existe um imposto chamado IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Quem tem o seu carro, um carro popular, um carro simples, um carro de 5, 6 anos, um carro popular, sabe do que eu estou falando, paga IPVA, não paga? Sim. Muito bem, mas você sabia que quem tem lancha, iate, jet ski, jato executivo, não incide em IPVA sobre esses bens que são veículos automotores. Veja, então o carro incide IPVA, mas o iate não incide IPVA. E quem é que tem iate no Brasil? Pobre não tem. Veja, isso é um exemplo. Outro, imposto de renda pessoa física no Brasil. Quem ganha acima de 40 salários mínimos no Brasil, você sabia, Nájila, que paga menos imposto do que quem ganha 5 mil? Nós precisamos mudar isso, nós precisamos aumentar o imposto de renda das pessoas físicas que ganham mais de 40 salários mínimos por mês. Eu estou falando de R$40 mil por mês. Está pagando muito pouco imposto. Tem que aumentar o imposto desse topo e diminuir o imposto de quem ganha até 4 salários mínimos. E isentar de imposto de renda. A nossa proposta é: todo mundo que ganha até 4 salários mínimos por mês fica isento do imposto de renda. E todo mundo que ganha mais de 40 salários mínimos aumenta o imposto de renda. A nossa estimativa, Nájila, nós podemos arrecadar, e nós comprovamos isso, 157 bilhões por ano apenas com esse ajuste. Isso dá o quê? Em 10 anos, R$1,5 trilhão em 10 anos. O ministro da Economia diz que vai economizar 1 trilhão com a reforma da Previdência. Não é isso? Em 10 anos. Nós estamos dizendo que nós podemos arrecadar 1,5 vezes isso, tributando todo mundo que ganha mais de 40 salários mínimos. E você sabe quantos no Brasil ganham mais de 40 salários mínimos? Quantos? 750 mil pessoas. 750 mil pessoas parece muita gente, mas isso representa menos de 0,5% da população brasileira. O governo está propondo o quê? Atingir 100 milhões de pobres, ao invés de aumentar o imposto de 750 mil pessoas.
Ok, presidente, só para encerrar, o evento termina hoje aqui em Teresina. Exatamente. Ontem, dia 21 e hoje, dia 22, encerra. Ok, muito obrigada pela vinda do senhor. Quando retornar ao Piauí, só para registrar aqui, o senhor é paraense, mas vive em Brasília, não é isso? E agora está visitando o Piauí através desse evento. Essa Seja terra bem-vindo. calorosa e maravilhosa. Muito obrigado, Márcia. A gente que agradece. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Agora nós vamos retornar ao vivo com Lalesca Setúbal, que traz mais informações sobre a Semana Cultural do Japão aqui em Teresina. Lalesca. Boa tarde novamente, Nájila. Olha, a semana de japonesa aqui no Piauí ainda não terminou. Hoje à tarde ainda tem oficinas de origami, também tem oficinas de dança, de mangá. Amanhã também terá as mesmas oficinas e também uma oficina de culinária. Mas essas inscrições já estão encerradas. As outras estão disponíveis lá no Centro Professor Odilon Nunes, na Rua Magalhães Filho, no bairro Marquês. Eu estou aqui com o senhor Flávio Todaka, ele faz parte do Consulado do Japão no Brasil. Ele vai explicar para a gente uma coisa bem interessante, que são as bolsas de estudo que são oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação para que eles estudem no Japão. Não é verdade, senhor Paulo? Como é que funciona? Boa tarde, Alisca. Na verdade, nessa 10ª semana, 6ª Semana Cultural do Japão, um dos objetivos é propiciar aos povo de Teresina e aqui do Piauí sobre as bolsas de estudos que o governo japonês oferece ao Brasil, né? E nós temos 6 modalidades, dentre os quais uma é a de graduação, que foi oferecida para candidatos até 22 anos, que tenham bom conhecimento de inglês. Eles podem se inscrever no Consulado do Japão aqui em Belém e vão poder participar de um curso de graduação com uma bolsa, sendo quais que nos primeiros 6 meses eles vão poder aprender o japonês para se ambientar e depois cursar uma graduação, né, naquele país do sol nascente. Sim, a aula, né, vai ter uma aula para explicar para as pessoas que quiserem essas bolsas, que têm interesse, hoje, 7 horas da noite, não é verdade? Mas quem não puder ir para essa aula, o senhor poderia explicar aqui rapidamente o que precisa fazer para ter uma bolsa dessa de estudo? Certo. Os candidatos interessados poderão procurar o Consulado do Japão em Belém, no Pará, ou aqui em Teresina mesmo, o Centro Cultural piauiense, que vai poder orientar melhor sobre as documentações necessárias, como se inscrever, os pré-requisitos, e nós vamos estar atendendo esse público. É difícil participar de uma bolsa como essa? Só tem que saber inglês ou tem que saber japonês também? O japonês vai poder aprender nos 6 meses, mas o inglês precisa ter no mínimo nível intermediário para se inscrever. Depois ele se submete a 3 níveis de exame, que primeiro é o documental, depois a prova escrita e finalmente a prova oral, né, que é a entrevista. Os alunos de pós-graduação, eles têm que apresentar um projeto de pesquisa? Exatamente, o projeto de pesquisa teria que ser em inglês, né, apresentado na ocasião da sua inscrição. Essa semana cultural aqui do Japão, no Piauí, por que ela é importante? Por que é importante aprender a cultura japonesa? O que ela tem para nos oferecer? Que para o Japão é um mundo diferente para os brasileiros, né? Porque é um país com cultura diferente, né? Uma cultura milenar. E como esse ano a Amazônia completa 90 anos de imigração japonesa nessa região, essa é uma forma do governo japonês, né, aumentar, melhorar a sua relação e incrementar as suas diversas atividades, investimentos, né, nessa região e nesse país também, dessa forma. Amanhã ainda tem programação. O que a gente pode conferir lá no Centro Odilon Nunes? Ainda tem cursos de origami, o taiko, que é o tambor japonês, tem as aulas de cosplay, que acho que a maioria conhece. Também tem a parte também acho que eu falei origami, e também a culinária, que ainda tem a parte pela manhã aqui no Instituto Federal.
Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Então, quem ainda quiser participar dessa 16ª Semana Cultural de Japonês aqui no Piauí, ainda pode. Pode ir lá no Centro Cultural Odilon Nunes, na Rua Magalhães Filho, no bairro Marquês. Nájila, é com você, fica o convite. Ok, Lalisca, muito obrigada, uma ótima tarde. No próximo bloco, uma entrevista aqui no estúdio com o deputado estadual Francisco Lima. Lembrando, se você tem algum problema aí na sua região, já procurou várias vezes os órgãos responsáveis e não obteve resposta, faça um vídeo, envie pra gente, nós vamos mostrar aqui, também vamos em busca da resposta. Anote o nosso WhatsApp, 869-9911-2111. Participe!